Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de análise de dados espaço-temporais. Estamos trabalhando aqui no contexto da unidade 3, análise local e global. Até o vídeo anterior estávamos trabalhando com a análise global e agora vamos trabalhar com o cálculo do Moran local. Enquanto a análise global fornece uma visão ampla da distribuição espacial e temporal dos nossos dados, a análise local vai nos permitir examinar como esses padrões variam dentro da região de estudo. Esse tipo de abordagem é bastante importante porque vai nos permitir identificar clusters. O que são os clusters? Áreas onde valores semelhantes estão concentrados. E também vai nos permitir a identificação de outliers espaciais. O que são os outliers? São os pontos que se diferenciam de maneira significativa dos seus vizinhos. Entre os métodos mais utilizados na análise local estão o LISA, Local Indicators of Spatial Association, e o GettysOrg-G. Então nós vamos utilizar os dois. Inicialmente aqui vamos trabalhar com o LISA e depois, no próximo vídeo, com o GettysOrg. O LISA ele vai medir a autocorrelação espacial localmente e isso vai nos permitir identificar clusters de valores altos ou baixos, além de destacar esses padrões espaciais diferenciados outliers. Já o GettysOrg-G ele vai focar mais na identificação de áreas de baixa ou alta intensidade. Então ele vai identificar hotspots. O que são os hotspots? São áreas que representam concentrações significativas de valores elevados. E também temos os cold spots, que são as áreas que indicam concentrações significativas de valores baixos aí nos nossos dados. Esses dois métodos se complementam no contexto da análise local e vão nos oferecer então diferentes perspectivas sobre a distribuição espacial dos dados e vão nos ajudar a revelar padrões locais específicos que poderiam, talvez, não ser detectados em uma análise global. A análise local busca responder perguntas como: quais áreas possuem os maiores agrupamentos de valores elevados? Existem regiões que apresentam um padrão diferente do restante do espaço? Há áreas que se destacam por comportamento atípico em relação ao seu entorno? Então é isso que a gente busca com essa etapa agora da análise local na nossa área de estudo. Então vamos ao código. Novamente, então, como tenho falado nos outros vídeos, temos essa adição aqui, uma camada mais de complexidade por se tratar de dados que nós temos que sempre agrupar mensalmente. Então aqui vamos criar uma lista também, Moran local resultados, que vai armazenar os valores do cálculo do índice de Moran local. Aqui o nosso loop para calcular em cada mês, aqui o mês atual, vai buscar o mês específico lá dentro do nosso Airbnb SF, que é o nosso Simple Factory, onde estão armazenados os nossos dados. Vamos filtrar aqui então para manter pontos únicos. Aqui, pessoal, eu não expliquei isso aqui, tá? Essa parte do código é que o problema é assim, não é um problema, é uma característica desse tipo de dado. Por exemplo, se eu tenho mais de um imóvel para alugar no mesmo prédio, provavelmente o ponto vai ficar repetido. E acontece algumas vezes aqui nos nossos dados. Então, se eu tenho um prédio que tenho 2 apartamentos, eu vou ter 2 pontos. E esses pontos vão ser pontos repetidos, vão ser considerados pontos repetidos, tanto para os nossos cálculos quanto para a construção da matriz de vizinhança. E isso pode começar a adicionar erros e problemas nos nossos cálculos. Então, antes de gerar o código, eu verifiquei os valores únicos aqui. Então, eram poucos, por exemplo. No mês de janeiro nós temos 29 pontos duplicados, no caso, que seria esse caso de mais de um imóvel no mesmo prédio. Tá? E aqui, como é um estudo que nós estamos mostrando o passo a passo de como realizar um estudo de análise global e local, espaço-temporal, eu eliminei eles para evitar maiores problemas. Claro que se eu tivesse numa situação real, talvez eles fossem importantes. Se eu tivesse muitos valores duplicados, talvez a gente tivesse que buscar aqui alternativas para alguns cálculos. Tá? Mas no nosso caso isso não é significativo, então eu optei aqui por simplesmente eliminar esses pontos duplicados e por isso que tem essa parte aqui no código. Depois verifica se há pontos suficientes para análise e verifica se a matriz de vizinhança existe, E aí, existindo, nós acessamos os pesos da matriz corretamente, os pesos de cada ponto, para conseguir calcular, então, o nosso índice. E aí, por fim, nós calculamos aqui o índice de Moran local. Então, aqui está os dados do mês e também as funções para calcular. Depois, além de calcular o índice, ele vai calcular um valor numérico, um valor qualquer. E depois, eu ainda criei o código aqui para classificar isso em hotspot, cold spot ou outlier. Então, alto-alto seria um hotspot, baixo-baixo um cold spot, baixo-alto outlier e alto-baixo outlier. Então, nós fazemos
a classificação de acordo com o nosso resultado do Moran local. Na data frame de resultado, nós vamos ter tanto o valor do Moran local, quanto o z-score e o p-valor. E aí nós vamos analisar, embutido aqui já no nosso código. Quando o z-score for maior que 0, o índice de Moran local maior que 0 e um p-valor menor que 0,5, nós vamos ter um hotspot. Quando o nosso z-score for menor que 0, o Moran maior que 0 e o p-valor menor que 0,05, vai ser um cold spot. Então, o hotspot e cold spot vai diferenciar de acordo com o z-score. Para definir o que é outlier baixo-alto ou alto-baixo, nós temos aqui, então, a diferença no z-score. Então, o z-score menor que 0 e o Moran menor que 0, né, vai nos resultar, então, em outlier baixo-alto. E o z-score maior que 0 e Moran menor que 0, juntamente com o p-valor menor que 0,05, vai nos resultar aqui um outlier alto-baixo. Do contrário, se eu tiver p-valor maior que 0,05, vai ser aqui sem significância. A sequência do código aqui ainda armazena os resultados de uma lista e depois combinamos o resultado em um único data frame. Então ele vai calcular, vai ter uma lista lá com muitos valores e por final aqui eu coloquei um código, criei um código para agrupar tudo no único data frame para ficar mais fácil de a gente manipular e construir gráficos depois. Então vamos aqui rodar o nosso código, podem selecionar o código todo aqui, tá? Desde o início aqui da nossa etapa 6 até a parte de imprimir aqui os valores do Moran local DF. Vamos rodar. Já está calculado aqui. E nós temos aqui então o resultado como eu estava explicando. Quando eu imprimir o nosso data frame Moran local DF, nós temos aqui então que ele é um Simple Factory Collection, do tipo ponto. Aqui está a nossa bounding box. Aqui está o nosso EPSG. E aqui então nós temos cada mês do ano ali, né? Os IDs, o mês de cada imóvel, o número de avaliações, o índice de Moran local, calculado para cada um, o p-valor e o z-score. E aí a classificação aqui, né? As classes que nós criamos. Então, poderia ter criado um data frame só com essa parte aqui primeiro, com o índice de Moran local, p-valor e z-score, mas eu adicionei no código já, para ele já pegar esses dados e interpretar se são clusters ou outliers ou são sem significância. E isso já está então no nosso data frame Moran local DF. Então aqui os dados sobre a geometria. E agora nós podemos então, com ele classificado já, nós podemos visualizar os dados. Novamente, aqui se tiverem dúvida com relação ao código, mandem mensagem perguntando, tá? Não vou explicar ele aqui. Vamos rodar aqui. Está gerando. E aí nós vamos ter, nesse código, os gráficos do Lisa para cada mês do ano. Então, como aconteceu lá com aquela plotagem dos 12 meses dos pontos, né, do número de avaliações lá nos nossos vídeos iniciais, olhando aqui na nossa área gráfica aqui de plotagem pequena, fica difícil de conseguir fazer uma análise visual dos valores em cada mês, então nós vamos plotar depois meses específicos. Só vamos terminar aqui, deixar o código terminar de rodar. O último mês, aqui em vermelho, são os hotspots e o cinza são os valores sem significância. Conseguimos identificar, né, por exemplo, no mês de janeiro temos alguns hotspots aqui, no mês de setembro nós temos bem menos, né, hotspots, aqui nós temos mais hotspots também. Aqui era boxplot para comparar a distribuição por mês. Vai demorar um pouquinho para gerar o nosso boxplot mensal. Então nós vamos agrupar os dados mensais e verificar as estatísticas básicas num boxplot. Aqui temos ele, então os valores ali, né, no primeiro quartil, segundo quartil, né, terceiro quartil mediano, eles estão aqui bem próximos do zero, na verdade, tá? E temos outliers vermelhos identificados aqui, o índice de Moran até 5. Temos ali no nosso livro-texto uma interpretação sucinta sobre o nosso boxplot, também não vou ficar me concentrando aqui nele. Vou mostrar, na verdade, já a visualização para os meses de junho e novembro, que são meses que visualmente identifiquei como bastante diferenciados com relação aos padrões de hotspots, cold spots. Então aqui nós temos o mês de junho e o mês de novembro e 2024-11. Então nós podemos verificar aqui, né, algumas diferenças. Então o vermelho, como eu estava dizendo, são os hotspots, pontos azuis que nós não temos aqui, na verdade, nesses 2 meses cold spots.
mas nós temos aqui outliers baixo-alto, que são esses pontos nesse tom aqui mais roxo. E todos os valores, todos os pontos em cinza são pontos sem significância. Então nós temos algumas concentrações, alguns hotspots bem pronunciados no mês de junho, nessa região aqui, nessa região aqui. Já no mês de novembro, nós não temos concentração de pontos classificados como alto-alto, então temos uma quantidade menor de hotspots, são menor quantidade, mais esparsos, mas continuamos aqui também com vários, tem até o maior número aqui de outliers baixo-alto. Então poderíamos fazer uma análise aqui, ficar realmente analisando mês a mês, poderíamos pegar os meses que tiveram significância estatística, que é junho e dezembro, para fazer uma comparação. Aqui eu trouxe esses 2 meses justamente pela diferença nos padrões. Quanto nós temos mais hotspots no mês de junho, aqui no mês de novembro nós temos mais outliers baixo-alto e sem a presença pronunciada de hotspots. Tá? Então, sugiro a vocês mudar aqui. Para plotar pares para comparação, é só alterar aqui a data, verificar o mês de janeiro, coloca 2024-1, vai comparar 2024-06, que é junho, com 2024-01, que é janeiro, que vai ser interessante. Então, aqui nós imprimimos. E aí, nós temos o teste de Kruskal-Wallis para verificar se existe ou não diferenças estatísticas significantes entre os meses analisados. Então, nós temos 12 meses, esse teste ele nos permite verificar se existe diferença significativa aqui ou não, e existindo diferença significativa, eu posso dar sequência ao nosso estudo, fazer um tipo de análise complementar. Não havendo diferenças estatísticas significativas entre os meses, eu posso partir para outro tipo de análise complementar. Vamos aqui rodar. E obtivemos aqui então o valor do teste aqui 6.9394 e o nosso p-valor 0.804. Esses resultados indicam que não há evidências estatísticas suficientes para afirmar que a distribuição do índice de Moran local difere significativamente entre os meses analisados. Como o p-valor obtido ele é maior que o nível de significância usual de 0,05, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, sugerindo que os meses possuem distribuições semelhantes no LISA. Então, não podemos afirmar que existe uma diferença significativa entre os meses analisados, e esse resultado sugere que nós temos distribuições semelhantes com relação ao índice de Moran local entre os meses analisados. Mesmo assim, embora nós não tenhamos aqui a confirmação, pelo contrário, a indicação de que os meses diferem significativamente, vamos trabalhar no próximo vídeo com análise local, calculando o Getty Ord, e vamos realizar uma análise de persistência também temporal.